Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Estamos aqui para mais uma Casa de Pão, hoje junto com a irmã Aline, que está estreando aqui no painel, E nós vamos falar um pouquinho sobre a ministração do pastor Amós. Ele nos falou sobre o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a barba, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O pastor Amós nos falou um pouco sobre unidade, Algumas versões como essa que eu li traz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas na versão que o pastor leu, falava em unidade, E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco com a irmã Aline. E o pastor Amós nos trouxe que ele... por muito tempo trouxe para a igreja que nós estudávamos sobre o conceito do pastor Eibe, que é a questão do purê de batatas, mas que ele estava pensando sobre qual o conceito do Senhor sobre unidade. E que em João, capítulo 17, Jesus ora pelos seus discípulos, ora por nós, para que todos nós sejamos um, que é o conceito de unidade de Jesus, E nós só conseguimos isso através do Espírito Santo, quando ele está na nossa vida e que eu entendo que o Espírito Santo também está na vida do meu irmão, Então, irmã Aline, vamos falar um pouco dos pontos que te chamaram a atenção na ministração. Bem, boa noite, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu marquei alguns pontos e a gente só consegue a unidade através do Espírito Santo, como a Keila já comentou. Sem ele a gente não consegue, A gente precisa, em todo momento, que ele nos oriente e nos consiga a nos manter em unidade. Precisamos ter a mesma essência, Que se a gente não tiver a mesma essência, a gente não consegue passar o que o Espírito Santo está nos conduzindo. A gente precisa. Precisamos crer muito, Se a gente não crer, a gente não consegue, sozinhos não conseguimos, a carne não nos deixa, E as pessoas precisam, Precisam enxergar Jesus em nós, nas nossas ações, a gente ajudar os irmãos, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que estar sempre dando a mão, dando o ombro pro nosso irmão, porque eles não conseguem, assim como a gente não consegue, E sem a orientação do Espírito Santo para conduzir isso, fica impossível. Eu sei por mim, eu já tentei várias vezes sozinha e não consigo. A gente precisa ouvir mais, precisamos ouvir nossos irmãos, precisamos enxergar mais, precisamos pedir a direção do Espírito Santo para nos conduzir e termos calma, paciência, para poder andar em unidade. Um dos pontos, que o pastor Amós trouxe é que somos todos uma família, temos o mesmo pai. E quando a gente pensa nisso, Aline, eu que tenho 3 irmãs, 2 irmãs na verdade, nós somos em 3, e a gente pensa nisso, por mais que nós sejamos pessoas diferentes, como o Amós disse, Tu é diferente de mim, mas eu olho para ti, eu entendo que o Espírito Santo está em ti, e é o mesmo Espírito que habita em mim, então eu preciso te amar e te respeitar, e te defender, vamos dizer assim,
né, mesmo com as suas diferenças. E quando a gente tem os mesmos ensinamentos, né, que a gente entende que Deus é o nosso Pai, nós somos adotados, nós passamos a aprender isso, essa unidade, porque, por exemplo, as minhas irmãs são diferentes de mim, mas os nossos ensinamentos são os mesmos, os nossos exemplos são os mesmos. E quando nós olhamos, né, para Jesus, que nos dá um exemplo, o meu irmão tem esse mesmo exemplo. Por mais assim que ele tenha características diferentes de mim, que muitas vezes em algumas circunstâncias ele pense diferente, mas ele é o meu irmão e eu preciso ser uma unidade com ele. E como ele trouxe para nós, que quando nós entendemos isso, que nós somos filhos do mesmo Pai, nós entendemos essa unidade, como tu falou, sabe, de dar o ombro, de estar junto, nós conseguimos exalar para essa sociedade o bom perfume de Cristo. Sim, não tem como eu tentar passar o que Jesus Cristo quer que a gente seja, se a gente não dá o exemplo, né? A gente tem que ter, mais vale o exemplo do que eu chegar e dizer, ó, Keila, vamos lá pra igreja, quem sabe hoje tu precisa ouvir uma palavra, né? Não tá bem, tô vendo que você não tá bem. Tá, mas e eu vou, né? Eu consigo ter a unidade com meus irmãos? Ou quem me vê de fora não consegue visualizar isso? Se não consegue visualizar, fica difícil da gente conseguir convidar alguém até para casa de pão, né? Fica bem difícil da gente levar um convidado para escutar a palavra, se eles não estão vendo isso entre nós, né? E uma das coisas que ele falou é a presença precisa sair dessas paredes. E foi uma frase, assim, que pra mim me marca muito. E é exatamente isso, porque normalmente eu já vivenciei essa situação de, eu convidar alguém pra vir num culto. Não, mas eu não vou, porque a Keila, assim, ó, vai lá na igreja, mas saiu de lá, assim, a coisa mais horrível. É diferente. Tal. E a gente precisa, entendeu? Aí imagina se eu entro nessa conversa e falo, é realmente, né? Porque a Keila, Deus o livre. E não, eu preciso ter unidade com meu irmão, sabe? Eu preciso olhar pra essa pessoa e fazer como eu faço com as minhas irmãs. Que às vezes eu até dou uma puxadinha de orelha nelas. Mas se alguém vem e falar delas pra mim, sabe? Eu vou tentar defender com todas as minhas forças. E nós precisamos olhar pros nossos irmãos. Alguns têm algumas limitações diferentes das minhas, mas é meu irmão, sabe? Faz parte do mesmo corpo que eu. E se ele tá machucado, eu preciso sentir também, Sim. né? Isso é unidade. É como o Amós deu o exemplo ali do suco de laranja, né? Então a gente não sabe mais qual é a laranja A ou qual é a laranja B. Se tá falando do meu irmão, tá falando de mim também. E a gente também tem que se policiar, né? Pra que a gente possa dar esse bom exemplo, como tu citou. Às vezes a gente quer até comentar sobre alguém, dá vontade de comentar, isso é o natural, né? Da carne, digamos. Só que daí, como a gente vai tendo uma caminhada maior, agora eu tô aprendendo a me aquietar. Dá vontade de falar? Dá vontade. Só que daí eu penso assim, é melhor eu ficar quieta do que eu falar algo que eu vou entristecer o Espírito Santo, né? Antes eu não pensava dessa forma. Vou falar, vou comentar, é normal. Só que agora eu tenho me aquietado. Por que eu vou falar? Eu vou falar algo de bem da pessoa ou eu vou fazer um comentário que não deve? Então, se eu não vou falar algo que enriqueça e que deixe o Espírito Santo contente de eu falar do meu irmão, então prefiro me aquietar. E o pastor nos trouxe também, a prosperidade está com os irmãos que vivem em unidade. E eu sou muito grata a Deus, e como esses dias eu estava conversando com alguém que Deus, né, tem nos levado, tanto eu quanto o Léo, para alguns momentos de dependência dele, e tem me feito próspera em algumas áreas, né? E prosperidade a gente não fala só na questão financeira, mas sim, às vezes, no conhecimento da palavra ou de algumas circunstâncias, sabe? Que pela misericórdia de Deus ele tem nos feito ensinar ou lidar com circunstâncias que a gente não saberia lidar, sabe? E é isso, é na unidade, sabe? É olhar para aquela pessoa e dizer, olha, nós somos um suco de laranja, sabe? Não é tu que está sofrendo, não sou eu que estou sofrendo, mas nós estamos juntos nisso, nós vamos resolver isso juntos, entendeu? Eu me importo com aquilo que tu tá enfrentando nesse momento. E eu acho que para nós finalizar, um dos pontos, né, que o Amós usou ali para finalizar foi: por causa da unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E ele nos explicou, né, que ordenar é colocar em ordem. Então, muitas pessoas, né, e tenho conversado com algumas pessoas que têm essa dificuldade. Não, mas minha vida, ela tá muito bagunçada.
ou, né, escutou a palavra, se deparou com aquele, né, com aquele confronto, e aí assim, ó, eu não sou digno disso, sabe? E o Senhor, como eu falei esses dias pra alguém, o Senhor, ele nos mostra a bagunça que a gente é, mas ele também nos ajuda a consertar. Ele não vem assim, olha a bagunça que tu é e tchau, tô indo embora. Então, muitas vezes é isso, sabe? E a gente, como pessoas que estão um pouco mais, né, a fundo na palavra nesse momento, a gente precisa olhar para essas pessoas e olha, a gente vai também ter que colocar nesse suco de laranja para que não seja assim, eu sou melhor porque eu estou há tanto tempo aqui, ou eu sou melhor porque Deus já trabalhou comigo nessa área. Não, nós somos nós somos unidade. Então, Jesus está trabalhando em ti, mas está trabalhando em mim também. E a questão do conhecimento também, né? Eu coloquei ali que a gente precisa buscar. Se a gente não tiver conhecimento, se a gente não ler, se a gente não buscar diariamente, não tem como eu me ajudar e ajudar os outros. Primeiro eu tenho que entender para depois tentar passar alguma coisa. Porque senão eu posso passar algum ensinamento errado também, né? Exatamente. Meus queridos, que nesse momento de comunhão na Casa de Pão, você possa entender que é uma real unidade, que a nossa oração nessa quinta-feira nas Casas de Pão seja para que nós sejamos unidos, né? Sejamos uma unidade dentro da nossa Casa de Pão, dentro da nossa igreja como irmãos, que nós possamos ser um. E você que está na Casa de Pão e que ainda não faz parte do nosso culto de celebração, que você possa estar conosco, provando o que é esta unidade e o quanto Jesus pode nos transformar juntos.